Olá, estamos de volta aqui no canal UThermo e hoje eu vou te ensinar como utilizar a regra da alavanca para quantificar as fases líquida e vapor dentro de um sistema e dentro de um diagrama do equilíbrio líquido-vapor, que esteja com uma dada temperatura e uma dada pressão. A gente pode fazer uma analogia da regra da alavanca a um fluxograma. Então, a gente pode considerar aqui uma mistura. Essa mistura ela tem a substância A e a substância B, e a gente vai colocar essas duas substâncias dentro de um sistema para quantificar a fase vapor e a fase líquida. Veja que no início eu tenho uma composição específica de A e de B. E essa composição ela independe se essa mistura é líquida ou é vapor. Por isso que, inicialmente, a gente está tratando aqui a fração molar de A e a fração molar de B como Z de A e Z de B. Tá? Então, eu vou colocar uma quantidade de número de mols dessa mistura que tem fração molar, ou seja, Z de A e Z de B dessa mistura. Quando a gente coloca ela num sistema e especifica temperatura e pressão, e a gente consegue chegar na condição onde existem duas fases para esse sistema, então eu vou ter uma quantidade de número de mols na fase vapor e uma quantidade de número de mols na fase líquida. Eu também tenho que o vapor ele tem uma determinada fração molar de A e o líquido uma determinada fração molar de A. O vapor vai ter uma fração molar de B, identificada por Y de B, e a fração molar de B na fase líquida é X de B. A gente pode analisar isso também em um diagrama. Vamos dizer que eu especifique uma dada pressão, e essa pressão ela é representada aqui por essa linha roxa. Essa linha é o que a gente chama de linha de amarração. A linha de amarração ela é sempre especificada numa dada temperatura e numa dada pressão. Nesse caso aqui, você pode perceber que a pressão ela é este valor aqui, próximo aí de 50 unidades de pressão, e os pontos relacionados aqui, ó, este ponto e este ponto, são os valores referentes à linha de bolha, ou seja, a composição do líquido, e a linha de orvalho, a composição do vapor, respectivamente. Nós podemos, para deduzir a regra da alavanca, fazer um balanço de massa nesse sistema. Então, fazendo um balanço de massa para o componente A, nós vamos ter Z de A, ou seja, o número de mols de A que entram é a fração de A no meu sistema vezes o número de mols total, igual a fração de A que eu tenho na fase vapor, vezes o número de mols de vapor, mais a fração de A que eu tenho na fase líquida, vezes o número de mols na fase líquida. Fazendo o balanço de massa global ou total desse sistema, veja que todos os números de mols que entram nesse sistema, eles sairão, mas sairão em diferentes fases. Então, veja que o número de mols totais, ele corresponde à soma do número de mols da fase líquida mais o número de mols da fase vapor. Nós podemos agora multiplicar a equação de número 3 por Z de A e igualar a equação de número 2. Veja que quando eu multiplico este termo aqui, ou melhor, todos os termos da equação de número 3 por Z de A, eu vou ter ele igual a este termo. E aí eu posso igualar esses dois lados dessas equações, né? Então, a gente tem Z de A, número de mols do vapor, que corresponde à equação 3, mais Z de A, número de mols de líquido, também referente à equação de 3, e a equação 2 está aqui, ó, Y de A, número de mols de vapor, X de A, número de mols de líquido. Perceba que nós temos na equação de número 4 algumas variáveis idênticas em ambos os lados da equação. Então, a gente tem número de mols de vapor e número de mols de líquido. Se nós separarmos essas variáveis, nós teremos o seguinte. Então, separando as variáveis, nós vamos ter número de mols de vapor dividido pelo número de mols de líquido vai ser igual a Z de A menos X de A dividido por Y de A menos Z de A. E aí você deve estar se perguntando, mas
o que essa equação nos conta? Bem, se você observar aqui, eu estou fazendo uma razão. E essa razão corresponde ao número de mols do vapor em relação ao número de mols do líquido. E aí observe que do lado direito dessa equação, nós temos apenas valores de composição. Então eu tenho aqui, composição inicial de A no meu sistema, composição de A na fase líquida, composição de A na fase vapor, composição de A na condição inicial do sistema. Então, o que nós podemos observar com essa equação é que os valores referentes ao número de mols na fase vapor e número de mols na fase líquida correspondem a segmentos de reta presentes no diagrama de fases. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, se você observar a linha de amarração Z, nesse caso aqui com uma determinada composição, vamos dizer que a composição inicial fosse representada por essa linha verde. Então, a gente tem aí um valor inicial. A gente tem também a composição do líquido. Veja que, para identificar a composição do líquido, altas pressões, aqui eu tenho líquido. Baixas pressões, eu tenho vapor. E aqui eu tenho líquido mais vapor, certo? Então, se aqui eu tenho a fase líquida, esse ponto corresponde ao X e esse ponto corresponde à fração de A na fase vapor, o Y. Então, Z de A menos X de A vai corresponder a este segmento. Z menos o X de A, nós temos o segmento correspondente à fase vapor, e Y de A menos E de A corresponde a esse segmento, o segmento do líquido. O detalhe é o seguinte: a partir daqui, nós conseguimos definir qual é a maior fase presente no sistema. Então, se você analisar o tamanho do segmento V em relação ao tamanho do segmento L, a gente pode dizer que nós temos muito mais da fase líquida dentro desse sistema do que da fase vapor. Nós também podemos representar esta razão em termos do número de mols totais. E o número de mols totais, como está sendo feito aqui, vai ser o Y de A menos o X de A. Ou seja, o tamanho deste segmento aqui corresponde ao número de mols totais no sistema. Então, aí fica bastante fácil da gente representar o quanto a gente tem de proporção de cada uma das fases, dado uma temperatura, dado uma pressão e dado uma composição inicial do sistema. Para ficar mais fácil de você compreender como aplicar a regra da alavanca, eu vou mostrar esse exercício que pede para você calcular o percentual da fase líquida e da fase vapor a 60 graus Celsius e 40 bar para uma composição global de 40% de A. Bem, perceba o detalhe. Aqui a gente tem temperatura fixa de 60 graus Celsius e esse diagrama ele está sendo fornecido nesta temperatura. A gente tem uma pressão de 40 bar e a 40 bar é onde eu vou fazer a minha linha de amarração. É a linha que contém as minhas duas fases, a fase líquida e a fase vapor. E aí nós temos esses dois pontos, este e este aqui. Uma das grandes dificuldades que eu percebo dos alunos no momento de identificar qual é a fase líquida e a fase vapor, é a atribuição errada dos valores desses dois pontos nestas curvas. Então é importante você lembrar que quando você está analisando um diagrama do tipo pressão em função de x, y, altas pressões correspondem à fase líquida, baixas pressões correspondem à fase vapor, e aqui dentro a gente tem o líquido mais o vapor, certo? Se esta fase que está aqui na parte superior do diagrama é a fase líquida, o ponto que está mais próximo dela corresponde, nesse caso, ao valor de x de A, certo? E este ponto que está mais próximo aqui da fase vapor corresponde ao y de A.
Veja como é bastante simples. Agora, o que a gente vai fazer é identificar a composição global. Composição global é a composição inicial do processo. Nesse caso, a gente tinha 40% de A. Então, significa que o ponto inicial é esse aqui, ó, 40%. Esse aqui é o valor de Z de A. E agora, ao invés da gente ficar utilizando aquelas equações que eu mostrei inicialmente para a gente determinar a regra da alavanca, eu gosto de ensinar meus alunos da seguinte maneira. A regra da alavanca ela é como se fosse uma gangorra, certo? Então, eu estou colocando aqui o ponto de apoio dessa gangorra no Z de A. E o que a gente vai ter aqui são dois segmentos. Então, a gente tem este segmento aqui, certo? E a gente tem este segmento aqui, ó, é o tamanho dos braços dessa gangorra, tá? Então, veja, todo segmento corresponde ao inverso da fase que a gente está estudando. Então, por exemplo, se a fase líquida está aqui na parte superior, então o segmento correspondente a ela é esse valor aqui, é aquilo que está oposto ao ponto de apoio dessa gangorra. Se eu tenho a fase vapor deste lado aqui, aquilo que está oposto ao ponto de apoio corresponde à fase vapor. Dessa maneira fica bastante simples de você estudar, por exemplo, para um concurso e nunca mais esquecer como que é essa condição da regra da alavanca. Então, se eu quero determinar qual que é o número de mols de vapor dividido pela alimentação, ou feed, é só eu fazer aqui, ó. O tamanho do segmento do vapor é 0,4 menos 0,2. Então, eu tenho aqui 0,2 dividido pelo comprimento total. Lembre-se que esse comprimento total aqui corresponde ao número de mols totais no sistema. Então, nesse caso, vai ser 0,5 menos 0,2. Aqui eu tenho 0,3. Então, observe que 2/3 do meu sistema correspondem à fase vapor. E 1/3 desse sistema corresponde à fase líquida. Se você observar, é exatamente o que a gente observa no tamanho dos segmentos aqui desse diagrama. Olha, 2/3 corresponde a vapor, 1/3 corresponde à fase líquida. Sendo que a fase líquida tem composição de 0,2 de A e a fase vapor tem composição de 0,5 de A. Espero que você tenha entendido como utilizar a regra da alavanca, uma regra bastante simples para determinar o tamanho de cada uma das fases quando temperatura e pressão são especificadas para o equilíbrio líquido-vapor. Bem, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários aqui embaixo e não esquece de dar o seu joinha para fortalecer a produção de vídeos aqui no canal UThermo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.